Bom, hoje meu grupo vai falar sobre o liberalismo político. O liberalismo nasce entre os séculos 17 e 18, durante o declínio do absolutismo e fortalecimento da burguesia. Esse contexto, marcado por revoluções inglesa, americana e francesa, trouxe a defesa de limites, poder e direitos individuais. Do ponto de vista sociológico, o liberalismo representa a passagem para a sociedade moderna e seus principais fundamentos são o individualismo, que coloca o indivíduo como centro da vida social, e ideias da sociedade contratual, em que a ordem não é mais vista como natural e divina, mas resultado de um acordo entre pessoas livres. Além disso, o liberalismo defende um Estado limitado, cuja função é garantir a liberdade, propriedade e igualdade perante a lei, favorecer o desenvolvimento do capitalismo e da cidadania moderna. Assim, o liberalismo político surge como as respostas às mudanças econômicas sociais do período, influenciando profundamente as democracias atuais daquela sociedade. Agora irei falar algumas curiosidades do liberalismo de Mises. Mises influenciou diretamente vários países da Europa Ocidental após o fim do socialismo, ajudando intelectualmente na construção de economias mais abertas durante a transição dos anos 90. Mises defendia que crises econômicas profundas eram resultado de intervenções estatais mal planejadas, especialmente a manipulação da moeda e do crédito, base da sua teoria dos ciclos econômicos. Muitos direitos que hoje consideramos básicos, como propriedade privada e liberdade, nasceram de conflitos diretos entre liberdades e governos absolutistas. O Brasil já teve um momento de forte influência liberal, como no Império de Tavares Bastos, na República Velha e no reformas econômicas dos anos 90, porém sempre conviveu com práticas centralizadas. Atualmente, o liberalismo político continua exercendo bastante influência nas democracias contemporâneas, porque tem princípios como a liberdade individual, o Estado de Direito, pluralidade institucional e a tolerância. Princípios como esse estruturam a forma em que o governo e a sociedade têm para lidar com conflitos e demandas sociais. A defesa da liberdade de expressão, por exemplo, se tornou ainda mais complexa em um cenário marcado pelas redes sociais, pela desinformação e por discursos extremistas, exigindo debate sobre até que ponto o Estado deve interferir, né, sem comprometer os direitos fundamentais. Da mesma forma, o tema da privacidade digital revela uma tensão central do liberalismo: garantir a autonomia dos indivíduos e, ao mesmo tempo, controlar o uso de dados por grandes corporações e governos. O liberalismo político se apoia em alguns princípios centrais. O primeiro é a liberdade individual, que é considerada um valor fundamental. Outro ponto importante é a igualdade jurídica. Isso significa que todos devem ser tratados da mesma forma perante a lei. Também temos o Estado de Direito e a separação dos poderes, que servem para limitar o poder do governo e evitar abusos. No liberalismo, as leis precisam ser claras, publicadas e previsíveis para garantir segurança jurídica. E instituições como o parlamento, uma constituição escrita e eleições regulares são essenciais para garantir participação política de forma justa, equilibrada e democrática. Agora, trazendo um pouco do liberalismo político para o nosso dia a dia, exemplificando, só reiterando como se aplica o liberalismo político. Ele é uma forma de organizar o governo com o objetivo de proteger a liberdade das pessoas. Então, exemplificando o liberalismo político no nosso dia a dia, nada mais é do que a própria liberdade de expressão, que você pode comumente criar um canal no YouTube, uma rede social, postar vídeos ou então falar publicamente o que você pensa, e você está protegido quanto àquilo. Claro que, né, você não vai poder falar um absurdo, que seja crime, enfim. Mas tudo que seja coerente você pode arbitrariamente falar. Outra forma de exemplificar é a igualdade perante a lei. Caso dois indivíduos eles estejam em situações de
confusão e eles ambos estão com pensamentos opostos, a lei ela vai ser aplicada de forma comum e ambas para os dois, ou seja, nenhum vai ser ajudado porque um é policial, ele vai ser mais ajudado do que outro que é, sei lá, um eletricista. Outro exemplo de como atua o liberalismo político na nossa vida é na política, com a divisão nas três forças dos três poderes, na verdade, do governo, o executivo, o legislativo e o judiciário, que para não haver nenhum abuso de poder, nenhum abuso de autoridade, ambos se controlam a nível de que nenhum sobressaia quanto ao outro. Por fim, o liberalismo político moldou as democracias modernas e ainda orienta debates sobre direitos, limites do Estado e responsabilidades individuais. Mesmo enfrentando críticas, suas ideias continuam essenciais para pensar como equilibrar liberdade e justiça em sociedades complexas. Em Mises, essa reflexão ganha força ao mostrar que sociedades livres dependem de instituições estáveis, respeito à iniciativa individual em um Estado limitado, porém responsável.